Para mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. A gente transmite essa roda de conversa semanalmente por uma rede de canais do YouTube e também de outras redes sociais, né? Tá aqui embaixo, você pode olhar uma dessas que você está acompanhando. Receba o nosso muito bem-vindo, a nossa gratidão, né, por nos acompanhar cada semana. E você que está chegando também pela primeira vez, né, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Curta, comente, compartilhe, mande para aquela pessoa especial para que também possa acompanhar essa conversa. E inscrevam-se em nossos canais, é muito importante para que a gente continue a divulgar esse trabalho. É sempre uma alegria estarmos juntos e juntas a cada semana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Também para mim é uma alegria muito grande sempre estar com você e com todos esses irmãos e irmãs que formam essa comunidade. Com certeza, alegria mútua, podemos dizer, né? Hoje a gente reflete nesta semana o Evangelho, o popularmente conhecido como Festa do Cristo Rei. A gente colocou aqui embaixo, né? Festa do Pobre Cristo Rei. Neste 34º último domingo comum do ano, né? A Igreja Católica e também algumas outras igrejas históricas celebram essa festa de Cristo Rei. O evangelho que a gente reflete essa semana é de Lucas 23, capítulo 23, versículo de 35 a 43, que conta como teriam sido os últimos momentos de Jesus na cruz, pouco antes de morrer. Marcelo, por que na festa de Cristo Rei a gente lê esse evangelho sobre Jesus na cruz? O que é que objetivamente teria a ver uma coisa com a outra? Tem várias coisas. Jesus nunca quis ser rei, nunca se chamou de rei e nunca pensou que a gente fosse fazer festa de Cristo Rei. Quem colocou o nome rei nele foram os inimigos, foram os adversários, soldados romanos. Pilatos mandou colocar na cruz rei dos judeus. Mas era um insulto, era uma gozação. Por isso, seria como se hoje a gente dissesse é rei Momo, quer dizer, um rei de carnaval, é um rei de brincadeira. Mas, de fato, os romanos mataram Jesus na cruz porque viram nele um subversivo, um rebelde, um escravo rebelde ao Império Romano. No fundo, porque Jesus queria o reino de Deus. E ele se colocou como testemunha desse reino. Então, é na cruz que aparece o modo de Jesus exercer isso que seria o reinado divino. Bem, enquanto já na cruz, né, um dos bandidos que foi crucificado com Jesus, virou para ele e disse: lembra-te de mim no teu reino. E Jesus prontamente responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa palavra diz que o paraíso é depois que a gente morre, né? Então, seria coerente a gente dizer que o reino de Jesus é depois da morte. Como que a gente pode entender melhor essa passagem, Marcelo? Durante muito tempo, muitos séculos, as igrejas cristãs entenderam assim, como você está dizendo. Mas primeiro tem um jogo de palavras no aramaico, que o evangelho foi escrito em grego.
traduzido em português. Mas Jesus falou em aramaico. E ele diz, a palavra exata é: hoje, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você colocar a vírgula no hoje, fica assim: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E se você não colocar a vírgula hoje, fica: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu a diferença? Como é a interpretação? A interpretação é que o reino de Deus vai além da morte, que a morte não acaba o projeto divino, a morte não vence Deus. Então, hoje mesmo estarás no paraíso, hoje ou não hoje, significa o quê? Significa o reino de Deus não é apenas para agora e a morte vence. A morte não vence. Ele atravessa a morte. Apesar de estar ali condenado na cruz, crucificado, exposto à gozação, olha aquele, quer dizer, só era crucificado as piores pessoas, eram consideradas assim. Apesar disso, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, para nós é uma mensagem de esperança muito importante, muito forte. O paraíso é uma palavra que se usa para falar na vida depois da morte, não é tanto um lugar. Não adianta um astronauta russo ter entrado na nave espacial e quando voltou disse: eu procurei por todo lugar lá em cima um tal de paraíso e não encontrei lugar nenhum. Não é um lugar. O paraíso é um estado, uma realidade de vida. E Jesus diz que a morte não suprime, que a morte não acaba. É isso. Marcelo, quando você fala, né, quando você diz que o hoje, Jesus fala ao ladrão na cruz, é o hoje da salvação, né? Como que a gente poderia entender melhor essa palavra? Porque a gente, até em outros anos, a gente já falou sobre esse hoje, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso deixa muita gente em dúvida, inquieta. Toda vez que no Evangelho aparece hoje, no Natal a gente diz: hoje o Cristo nasceu, hoje a salvação entrou nesta casa. Esse hoje não é apenas tempo, temporal. Não foi um hoje qualquer. É o hoje da salvação. E como a salvação é divina, e a gente sabe que Deus é eterno, Deus entra no tempo, se insere na história e na vida da gente ontem, hoje e amanhã, mas para Deus é como se fosse um hoje eterno. Então hoje que Jesus disse para aquele rapaz, vale para mim, para você, para todo mundo que está nos escutando. É o hoje de Deus. A gente, né, em outros anos que a gente refletia sobre o Evangelho aqui, eu lembro que você já comentou outras vezes que tem dificuldade de comentar sobre o sentido dessa festa, né? Então eu sempre gosto de provocar como que a gente celebra Cristo Rei na atual sociedade, entendendo o contexto de mundo da igreja, como que a gente celebra a festa de Cristo Rei hoje? O único lugar no Evangelho onde Jesus alude a esse título é quando ele diz no capítulo 25 de Mateus que no julgamento final virá o rei, e aí se subentende que é ele, mas ele não diz sou eu, que colocará uns à direita, outros à esquerda, e os que ele coloca à direita, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vós desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. E aí as pessoas vão perguntar: mas quando é que nós fizemos isso com você? A gente nunca lhe encontrou. E ele diz: cada vez que você fizer a um pobre, é a mim que você faz. E a mesma coisa ele falou para os da esquerda.
vocês não são benditos porque vocês me viram com fome, me viram com sede, me viram e não me socorreram. E eles perguntam quando foi. Ele diz: cada vez que vocês deixaram de fazer para um pequenino em meu nome. Então, para mim, esse título que a gente colocou aí, Festa de Cristo, Festa do Pobre Cristo Rei, diz exatamente isso. É quando você faz ao pobre, é quando você vê a dignidade do pobre, é quando você honra e reconhece a sacralidade da pessoa dele, que aí você está celebrando Cristo Rei. É uma coisa impressionante como, de fato, um país em que uma elite pequenininha ganha a metade da população brasileira, o equivalente, um país em que 10 brasileiros são considerados das pessoas mais ricas do mundo, e 2 entre eles são pastores. Aí você diz: como é que pode? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Na cabeça deles não tem nada a ver. Eu ganho meu dinheiro, encontrei o jeito de ser rico, pronto. Mas Jesus não pensa assim. Jesus disse uma palavra duríssima: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é brincadeira. Ele que diz que acolhe todo mundo, que é salvador do mundo inteiro, mas não de alguém que se nega à salvação de Deus, não de alguém que nega-se ao amor, à solidariedade. Então, Cristo é rei na pessoa dos pobres. É isso, Bela. E foi isso que o tornou rei, né? Acho que é o mais bonito de tudo, essas ações. Então é assim, Marcelo, sem dúvida, a melhor forma de celebrar a salvação divina é principalmente não legitimar monarquias nem nobrezas humanas, né? E realmente nos colocar como cidadãos e cidadãs do reinado dos povos crucificados, aos quais precisamos fazer descer da cruz. A gente teve nessa quinta-feira a memória do martírio de Zumbi dos Palmares, e também o dia que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Então, todos somos chamados e chamadas a crer que na luta pacífica das pessoas, as comunidades crucificadas do mundo, está também a salvação que Jesus promete e que os movimentos populares chamam tão lindamente de reinado do povo, né? Por isso que a gente vai encerrar essa roda de conversa hoje com a música do nosso companheiro Zé Vicente, cantando Utopia. Beijo no coração de quem nos acompanha. Marcelo, muito obrigado, querido. Beijo no coração, excelente semana. Até a próxima. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. As armas da destruição
destruídas em cada nação. Eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza.